Alfabetizar uma criança não é fácil, né? E por onde começar? A gente vê nas escolas aquelas pinturas com as letras, com o alfabeto, né? Geralmente a gente vê que as pessoas começam mostrando imagens, né? Não imagens, os grafemas, né? Começam mostrando ali as letras, né? Mas não é a forma mais natural. Isso que eu estou falando, a gente começa aqui no Brasil, né? Nos outros países, principalmente os países com as melhores educações, é totalmente diferente. Então, por onde devemos começar? Pelo natural, né? Da forma que Deus nos fez, fomos criados. Entendendo primeiro os sonhos mais básicos possíveis. Isso a gente vê que, devido à forma que nós começamos, a gente vê problemas lá na frente. Pega o aluno do ensino fundamental 2, ele não consegue identificar os fonemas, os sons. Então, às vezes, tem que recomeçar lá do básico, o básico do básico mesmo. Vocês podem baixar no YouTube, baixar áudios de sons básicos. Sons de trovão, sons de porta, sons de passos, sons de carro, vários sons diversos, e vai treinando a sua turma a entender os sons, e você vai ver muita surpresa. Vão perguntar, aqueles que não participam tanto, perguntar daqueles para ver, porque às vezes eles dão a resposta que repete a do outro. Então às vezes você vê muitas crianças que estão tendo dificuldade de entender os sons, e às vezes eu comecei a deparar nisso. A gente vai aprendendo quando a gente vai estudando no exterior, principalmente quando vai aprender o inglês. A gente quer, imagine aprender uma língua, inglês, outras línguas estrangeiras, se a gente não consegue nem identificar os sons, nem sons básicos, muito menos sons da nossa própria língua, nosso próprio idioma materno. E depois a gente vai começando com os fonemas, né? Por exemplo, a gente fala quantas vogais tem na língua portuguesa. Aí, pessoal, 5. A, E, I, O, U. Não, são 12. A, E, I, An. Então, são 5 nasais e 7, né, orais. Né? Aqueles que saem som pela boca e pelo nariz. O professor sabe, a gente fala de fonemas, né? Por isso que quando eu estou explicando aos alunos do ensino fundamental 2, até ensino médio, eu não estou falando da forma que é escrita, estou falando dos sons, o fonema, CH e X. Em muitas palavras tem o mesmo som, mas você vai ver o X em algumas outras palavras, ele tem 2 fonemas, por exemplo, de táxi, né? E taxa já é o som, como eu falei, do X, o mesmo som do X faz o mesmo som do CH. Então a gente tem que começar pelo básico. Treinar o ouvido. Se o ouvido não está bom, quanto mais escrito. Quando a gente começa falando, eu falo naturalmente. Eu fui deparar, quando fui ensinar idiomas, aprender idiomas lá fora, depois ensinar, treinei professores de curso de idiomas para estrangeiro, e foi metodologia que pessoas em meses já estavam falando com fluência, né? Enfim, pesquisando o livro, como as crianças aprendem sua própria língua, como eu falei, um método natural. A gente começa escrevendo, a gente começa lendo, a gente começa o quê? Falando. O bebezinho começa a perceber os sons. Então começa a treinar primeiro os sons, entender que depois aquelas letras fazem os sons. Tá bom? E a interpretação fica para outro vídeo, mais detalhe. Primeiro vamos aprender como decodificar, saber entender, compreender os sons, treinar o ouvido, e vai facilitar. Por isso que às vezes no Brasil a gente vê tanta dificuldade para aprender inglês, né? O brasileiro tem tanta dificuldade. Os países com língua muito mais afastada, diferente da língua inglesa, eles conseguem aprender. São meses, em menos de 6 meses você para estar justamente falando inglês, francês, espanhol, italiano, as línguas mais próximas, falando fluente. Eu via pessoas, depois que eu falei que eu dei treinamento, pessoas com 6 meses, 4 meses falando mandarim, ao ponto de traduzir. Eu mesmo fui exemplo.
Então, depende da forma que você treina, da forma que você ensina. Isso vai influenciar na inteligência, no aprendizado neurolinguístico, no aprendizado de línguas e muitas outras coisas que você não escuta bem, você não vai compreender bem. Tanto é que às vezes a gente acha que está falando uma coisa e a criança está entendendo outra. Por quê? Não foi treinado ou ouvir. Tá bom? Fica essa dica para hoje. Deus abençoe.